Olá, meus queridos, amados irmãos e irmãs, graça e paz. Realmente esse é o desejo do meu coração, que você esteja desfrutando da graça, da paz, da misericórdia, da bondade do Senhor na sua vida, de modo pessoal, familiar e ministerial. Estamos começando uma série de estudos especiais. Durante esse mês, nós abordaremos 5 aulas tratando do tema escatologia. Essa palavra já é conhecida por algumas pessoas, mas com certeza todos vão compreender o seu significado. Escatologia significa o estudo das últimas coisas. Esse tema, ele desperta curiosidades. Mas eu quero chamar a sua atenção, porque o nosso desejo vai muito, muito além de simplesmente tratar de algumas curiosidades. Na verdade, nós queremos, fundamentados na palavra de Deus, verificarmos assuntos e temas que são importantes, necessários e, por que não dizer também, urgentes para o tempo em que nós vivemos. Existem muitos mitos, existem muitas afirmações inverídicas a respeito do final dos tempos. Vários aspectos que nós queremos considerar a partir do que as Escrituras nos revelam. Então, muito mais do que nós simplesmente tratarmos aqui de especulações, nós vamos tratar de fatos bíblicos, de eventos que a Bíblia descreve profeticamente. E compreendermos, então, a partir destes elementos, como nós devemos nos preparar para o fim. Daí surge, então, a origem, o tema para a nossa série de 5 aulas, preparados para o fim, estudando diversos elementos relacionados às questões escatológicas. Dentre alguns temas que nós vamos verificar, vamos tratar sobre a interpretação das literaturas apocalípticas na Bíblia. É importante identificarmos isto, em breve vamos fazer, já nessa aula inclusive. Vamos colocar também questões sobre como e quando será a volta de Jesus, obviamente que tendo sempre como fundamento as Escrituras. Vamos verificar algumas questões relacionadas ao milênio, as taças, as trombetas. Satanás, afinal de contas, ele é um personagem que preconiza grande parte dos aspectos relacionados aos últimos eventos. A pessoa do anticristo, o sinal da besta. Tanto se fala hoje em dia sobre o sinal da besta. Será que o sinal da besta é o código de barras que consta nos produtos que nós adquirimos, que nós compramos? Será que o sinal da besta é um chip de computador implantado na pele, na testa, na palma da mão ou nas costas da mão? Enfim, vamos tratar um pouquinho desses assuntos. A questão dos avanços que a tecnologia também tem trazido são itens, sim, que estão na nossa pauta. Mas antes de entrarmos nestes elementos, nós precisamos entender alguns fundamentos acerca do nosso estudo. E dentre essas questões de fundamentos está justamente essa temática. Afinal de contas, do que se trata o final dos tempos? Nós precisamos olhar para este horizonte que está à nossa frente a partir de um olhar pretérito. Ou seja, olharmos para o passado para entendermos melhor o presente e nos prepararmos para o futuro. Então, de fato, esta série de estudos nos ajudarão a olhar para a vida dentro dessas perspectivas. Necessitamos, sim, deste olhar histórico, fazermos uma análise, uma verificação, tentarmos compreender melhor o presente, o momento em que nós vivemos, de maneira que, a partir deste olhar para o passado, avaliando as questões do momento, do presente, estarmos preparados para o futuro. Avançando então no nosso primeiro estudo, eu quero trazer para vocês aqui algumas questões introdutórias. Não há como fugirmos destes elementos básicos.
E eu peço também a sua atenção e peço também a sua compreensão. É natural que nesse momento, principalmente quando a gente se propõe a fazer um estudo escatológico, que as pessoas já fiquem um tanto quanto até ansiosas, para que já de início, de imediato, possamos tratar daquelas questões mais emblemáticas, mais, digamos assim, carregadas de mistérios, né? Mas de nada adianta trabalharmos estes elementos que são, digamos, até exaustivamente tratados de um modo geral, sem nós verificarmos as questões introdutórias que são fundamentais para uma compreensão adequada das Escrituras e, por conseguinte, uma compreensão adequada do estudo acerca da escatologia. Pois bem, nessas questões introdutórias, nesta aula, eu vou apresentar alguns elementos relacionados à abordagem. Então, qual é a abordagem que nós faremos ao longo destas 5 aulas? Quais são os objetivos que nós temos também com esta série de estudos? Vamos verificar alguns conceitos fundamentais relacionados à escatologia que são necessários para a compreensão do tema. Vamos avançar um pouco mais ainda nesta lição, falando sobre características das literaturas apocalípticas na Bíblia. E por fim, então, ao final da nossa aula, tiraremos aqui as nossas primeiras conclusões dentro dessa temática. Vamos lá? Espero que você esteja animado, porque eu estou não apenas animado, mas empolgado e me deliciando ao preparar estas aulas, me deparando com textos bíblicos, com verdades que trazem um conforto muito especial aos nossos corações. Sim, talvez você não tenha se apercebido, mas as literaturas apocalípticas, mais do que envoltas em mistérios, elas têm como objetivo gerar no coração daquele que crê, daquela que crê, no coração daquele homem, daquela mulher que são tementes a Deus, uma sensação, uma experiência de confiança em Deus, porque Deus está conosco em todo o tempo, inclusive nos últimos tempos. Eu dizia há pouco sobre a importância de nós entendermos alguns elementos fundamentais. Digamos que precisamos fazer alguns alinhamentos para a sequência de todo o conteúdo que virá. Tendo em vista que nós vamos trabalhar 5 aulas, então é muito importante que você fique atento à forma de abordagem acerca do estudo da escatologia. O que eu quero dizer com isso? Nós temos um conteúdo amplo na internet e na literatura teológica que podemos considerar ou classificar como especulações. Então existem muitas especulações a partir dos eventos escatológicos. É bem verdade que alguns dos elementos, de fato, nós não temos subsídios para fechar questões. Por isso, ou por causa disso, algumas especulações acabam sendo feitas. Mas a minha intenção aqui é mostrar para você a importância de nós não incorrermos no erro de tão somente fazermos especulações. Especulações são formas de abordagem a partir de um texto que podem ou não estar corretas. E nós não podemos trabalhar a partir das Escrituras baseados em especulações. Precisamos ter processos que nos levem a compreensões sólidas, concretas, a respeito daquilo que nós não podemos ter dúvidas. De maneira que, para que isso seja possível, seja viabilizado, precisamos avaliar a questão dos termos que estão relacionados ao estudo do final dos tempos, né? Os termos principais, um deles eu já citei várias vezes aqui, que é o termo escatologia. Mas além de escatologia, nós veremos outros. Além dos termos e os conceitos relacionados a eles, é importante também nós entendermos que existem critérios. Sim, existem critérios para a interpretação da Bíblia. Nós não podemos simplesmente abrir a Bíblia de qualquer jeito, ler o versículo e interpretar de qualquer maneira. Existe
todo um processo, existem critérios que são baseados em princípios da própria Bíblia. Dentre estes princípios eu destaco, por exemplo, o princípio de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quer um exemplo disso? Como é que nós sabemos que a serpente que aparece ali no Éden, né, aparece conversando com Eva e acaba seduzindo Eva a cometer o primeiro pecado, o pecado original? Como é que nós sabemos que aquela serpente é Satanás? Por causa do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse vai dizer que Satanás, a antiga serpente, perceba, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Se a Bíblia não dissesse para nós, se o livro de Apocalipse não dissesse que a antiga serpente é Satanás, nós não poderíamos fazer essa afirmação. Poderíamos especular, poderíamos conjecturar. Então isso é muito importante. Isso é fundamental para nós entendermos que existem critérios para a interpretação da Bíblia. Eu não posso interpretar o Antigo Testamento ignorando o Novo Testamento. Bem como eu não posso interpretar o Novo Testamento ignorando o Antigo Testamento. Eu preciso interpretar a Bíblia a partir do Novo e do Antigo Testamento. O conjunto que compõe o cânone das Escrituras. Então, são alguns exemplos aqui para nós entendermos que a abordagem para os estudos escatológicos precisam evitar as especulações, termos precisão com relação ao uso dos termos escatológicos e também os critérios que estão relacionados a estes aspectos. Além da abordagem, nós precisamos também deixar claro quais são os nossos objetivos com esta série de 5 aulas sobre o final dos tempos. O primeiro objetivo é esclarecer. Esclarecer para você, desmistificar alguns temas, algumas compreensões equivocadas que são difundidas como verdades, né? A partir disso e como consequência também disto, ensinar aquilo que é correto, ensinar aquilo que a Bíblia de fato diz e inclusive dentro dessa linha de trabalho, ensinar aquilo que ela não diz, o que acaba também sendo muito relevante para o nosso tempo. E obviamente que pretendemos, além de esclarecer e ensinar, despertar você para continuar buscando mais conhecimento, buscando crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, buscando desenvolver uma vida de santificação. Jesus, quando orou pelos seus discípulos, inclusive por aqueles que ainda iriam crer nele, no texto de João 17, capítulo 17 do Evangelho de João, no verso 17 ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quanto mais nós conhecermos das Escrituras, mais preparados estaremos para o fim dos tempos. Dentro dessa perspectiva, eu quero chamar a sua atenção sobre a necessidade de entendermos e compreendermos alguns aspectos básicos que estão vinculados a esse estudo. O termo escatologia, né, é algo que nós precisamos explorar um pouco mais. Uma outra terminologia, talvez bem menos conhecida que escatologia, é o termo parousia. Daqui a pouco você vai entender o que significa isso. Apocalipse. A palavra Apocalipse, ela é muito utilizada, inclusive, para a produção de filmes, né? Produção cinematográfica, sempre utilizando-se dessa expressão. Profecia, apesar de óbvio para alguns, ainda gera muita confusão a compreensão do que é uma profecia. E para também nos ajudar e estabelecer aquilo que há pouco eu chamei de critérios, precisamos entender o que significa a palavra exegese e a palavra hermenêutica, porque são 2 elementos importantes para interpretarmos as Escrituras e fazermos a aplicação correta, não só dos estudos vinculados à escatologia, mas de todos os demais temas que a Bíblia nos apresenta. Então vamos desdobrar um pouquinho mais aqui,
trazendo então alguns elementos a mais a respeito desses termos. Bom, o primeiro termo que nós vamos estudar, que já foi citado várias vezes aqui, mas agora eu quero trazer mais alguns detalhes, é o termo escatologia. Escatologia, como você já ouviu, trata do estudo das últimas coisas. Mas quando a gente acessa essa informação, pode dar a falsa impressão de que as últimas coisas ainda não aconteceram. De fato, algumas coisas ainda não aconteceram. Mas existem vários outros elementos que já aconteceram e que fazem parte dos últimos tempos. Essa compreensão já começa a desmistificar algumas coisas. Nós já começamos a entender que, quando nós estudamos escatologia, nós não estamos estudando só a partir da nossa história para frente. Nós estamos estudando tudo que envolve, ou os principais elementos que envolvem, os últimos tempos. Então nós precisamos definir quando ou quando são os dias que podem ser considerados contidos dentro dessa expressão últimas coisas, últimos dias, últimos tempos, final dos tempos. Vamos avançar nos outros termos e daqui a pouco a gente retoma esse aspecto aqui. Por exemplo, o termo parousia é uma palavra técnica, mas ela é muito importante para nós entendermos a dimensão dos estudos escatológicos. A parousia diz respeito à segunda vinda de Cristo. Acredito eu e penso eu que quando a gente fala de escatologia, a nossa mente primariamente pensa neste grande evento, ou neste mega evento, ou neste principal evento, pensando em termos daquilo que está para acontecer. Com certeza a volta de Jesus é o grande marco, a nossa grande expectativa enquanto igreja. E é importante você entender porque durante as nossas aulas, esse termo vai aparecer algumas vezes. Então, todas as vezes que você ouvir o termo parousia, você sabe que eu estou se referindo à volta de Jesus, ao evento que está relacionado ou aos eventos relacionados à volta de Jesus Cristo, ok? A palavra Apocalipse, ela significa revelação. Então, apesar de ser aplicado até de modo muito místico, né, a palavra Apocalipse, e geralmente quando nós pensamos em Apocalipse, nós pensamos em coisas ruins, pensamos em tragédias, pensamos em catástrofes, pensamos em pandemias. Inclusive, o ano de 2020 tem sido icônico dentro dessa categoria. O ano de 2020 tem sido categorizado como um ano apocalíptico por causa dos eventos ocorridos. Contudo, é importante nós entendermos que Apocalipse, ele não trata apenas de coisas ruins, de tragédias, mas ele trata de como será o ser igreja, como a igreja deve agir e se comportar ao longo deste período considerado os últimos tempos. Nós já vivemos dias apocalípticos. Na verdade, desde a primeira vinda de Jesus Cristo, podemos dizer que estes eventos apocalípticos estão acontecendo. Além desta revelação, nós precisamos também lembrar do conceito de profecia. Profecia diz respeito a uma verdade anunciada acerca de um evento futuro. Para alguns, profecia está relacionado ou vinculado a tão somente a uma questão de adivinhação. E aí os profetas ou profetisas são consideradas pessoas que adivinham o futuro. Apesar de existir uma certa verdade nisso, essa não é toda a verdade. E nós sabemos que uma verdade parcial, ela não pode ser admitida como uma verdade absoluta. Então, profecia, ela diz respeito a um evento futuro, mas que tem total vinculação
há uma veracidade bíblica, há uma constatação a respeito daquilo que Deus está fazendo sobre uma nação, sobre uma igreja, sobre inclusive a vida de uma pessoa. Mas quando nós interpretamos profecia, por exemplo, eu quero exemplificar aqui usando a segunda carta de Pedro, quando ele nos diz ali no capítulo 1, versos 20 e 21. 2 Pedro 1, 20 e 21 diz assim: acima de tudo, porém, lembrem-se disto, ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Percebe a importância dessa compreensão? Quando nós entendemos que, na verdade, a profecia, a Bíblia é um livro profético. A profecia das Escrituras, ou as profecias contidas nas Escrituras, revelam e anunciam verdades para a vida de todas as pessoas. Um exemplo de uma profecia que nesse momento eu farei, a partir do que a Bíblia nos diz. A Bíblia declara: assim diz o Senhor, ai daquele por quem vierem os escândalos. É um alerta, é uma palavra de alerta. Significa que este pode ser um evento que se concretize ou não, mas aquele que for instrumento de escândalo, ai daquele, ai daquela, que se permitir se tornar escândalo. Então isso é um alerta, uma palavra de confrontação. Outra afirmação que nós podemos exemplificar: aquele que morrer fisicamente sem confessar a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida, ele está condenado eternamente. Ele morre eternamente. Essa também é uma profecia. Eu estou declarando a respeito do futuro de alguém a partir de um conceito bíblico. Obviamente que nós veremos aqui outras profecias, algumas que já se cumpriram, outras que ainda vão se cumprir, como por exemplo a parousia. Lembra o que é a parousia? A profecia a respeito da volta de Jesus, que a Bíblia destaca e coloca para nós. Outro termo importante para nós ampliarmos aqui a nossa compreensão é o termo exegese. Talvez você já deve ter ouvido essa expressão, e até inclusive utiliza essa expressão, que não é restrita ao uso da Bíblia, mas falando agora a respeito dos estudos da Bíblia, exegese diz respeito ao estudo analítico das línguas originais. Então, como nós devemos estudar com seriedade a partir das línguas em que a Bíblia foi escrita: o hebraico, algumas passagens em aramaico e também o grego. Então, em linhas gerais, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com algumas passagens em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego, também com algumas passagens em aramaico. De maneira que a exegese nós fazemos a tradução do texto original, no nosso caso para a língua portuguesa, e fazendo com isso as devidas considerações para o tempo que se chama hoje. O que nós veremos tem a ver com a hermenêutica. Mas antes de falar de hermenêutica, aqui vem uma curiosidade. Você já ouviu a expressão exegese? Uma letra I entre o E e o X. O que é a exegese? É quando a pessoa coloca um conceito no texto. Em vez de ele tirar o conceito do texto, ele coloca um conceito no texto. Percebeu a diferença? Isso é muito comum em nossos dias. As pessoas colocam palavras, colocam conceitos na Bíblia, em vez de tirar conceitos da Bíblia. O que é, na verdade, algo relacionado à hermenêutica, que é esse outro termo que eu quero trazer para vocês aqui. A interpretação e a aplicação dos textos para a atualidade. Então veja, é diferente de atualizar a Bíblia. Significa que nós precisamos ler o texto bíblico, interpretá-lo para aquela época e fazermos a aplicação para os dias de hoje.
Um exemplo de hermenêutica está, por exemplo, na questão da afirmação de Paulo, quando ele diz que as mulheres deveriam estar caladas na igreja. Aquela foi uma afirmação que precisa ser compreendida à luz da época e interpretada para os dias de hoje. Nós entendemos com a evolução da teologia que é muito importante e Deus sim permite a participação das mulheres, inclusive no ensino das Escrituras, de um modo muito ativas no reino de Deus. Mas isso tem a ver então com o contexto da época, que impediria que a palavra de Deus fosse pregada, anunciada, se não fossem observados os elementos que naquele tempo estavam ali estabelecidos. Pois bem, avançando agora para alguns aspectos mais relacionados às questões apocalípticas, mas que são importantes ainda nós diferenciarmos. Por exemplo, quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos nas Escrituras vários tipos de literaturas. Dentre esses tipos de literaturas, nós temos a literatura apocalíptica. Antes de chegar nela propriamente dito, eu quero citar como exemplo aqui a questão da poesia, né? Então você pode identificar, além da poesia, nós temos também textos que são configurados orações, textos que são configurados narrativas históricas e textos que podem ser considerados apocalípticos. Quero trazer aqui alguns exemplos para que fique bem claro. Salmos 29, versos 4 e 5 é um exemplo de um texto poético. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Você percebe a literatura poética forte nesse texto? O livro dos Salmos contém muitas poesias, inclusive é por isso que ele está agrupado naquele conjunto de livros chamados os livros poéticos, ou também sapienciais, né? Nós temos também exemplos de orações, dezenas, centenas de exemplos. Eu trago aqui um exemplo, Salmo 51, verso 1, oração de Davi após ser confrontado por Natã, o profeta. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Veja, nós estamos diante de um texto que descreve a oração de um homem que percebeu o quanto estava distante da comunhão com Deus, da intimidade com Deus, e ele ora então ao Senhor: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. É um texto que nós podemos considerar uma oração. Temos também narrativas. Segundo comentaristas, o Antigo Testamento ele é composto por mais de 40% de narrativas. Mas eu trago um exemplo de uma narrativa do Novo Testamento. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Lucas capítulo 1, de 1 a 4. É um texto clássico do que diz respeito a uma narrativa. Lucas mesmo está dizendo que ele escreve para Teófilo uma narrativa dos fatos, uma descrição dos fatos que ocorreram em ordem, de modo preciso. Então eu quero, com isto, mostrar para você que existem na Bíblia vários tipos de literaturas. Nós temos parábolas também na Bíblia, nós temos analogias, nós temos metáforas, nós temos conteúdo que pode ser interpretado de diversas formas, mas é importante identificar estas tipologias, né, dos textos bíblicos. E por fim, então, vamos avançar
e falar agora sobre as literaturas apocalípticas. E por que eu digo literaturas? Porque nós não temos literatura apocalíptica apenas no último livro do Novo Testamento, que é o Apocalipse. Esse é um ponto importante. Nós temos literaturas apocalípticas em vários outros livros da Bíblia, em várias outras passagens das Escrituras. Eu trago como exemplo Ezequiel capítulo 1, verso 4. Olha o que diz o texto. Olhei, e eis que do norte vinha um vento tempestuoso, e uma grande nuvem envolta em fogo e rodeada de resplendor. E no meio disso havia uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. Se você for ler com atenção o texto de Ezequiel, capítulo 1, você vai se deparar ali com uma literatura cheia de simbolismos. É uma literatura apocalíptica. Outro exemplo, e um dos exemplos mais sublimes que eu considero dentro da literatura apocalíptica, trata-se desse texto. Acompanhe comigo. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia, como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Olha que interessante. Ele prossegue dizendo: mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel capítulo 12, os versos de 1 a 3. Considero esse um dos textos apocalípticos mais belos, abençoadores e que geram em nós um conforto maravilhoso. A certeza de que aqueles que permanecerem fiéis resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Amém, queridos? Então nós temos estes exemplos, eu citei Ezequiel, Daniel, nós temos literatura apocalíptica no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, no livro de Deuteronômio. Nós temos exemplos de literaturas apocalípticas nos profetas do Antigo Testamento, nos evangelhos, por exemplo, o sermão profético de Jesus em Mateus 24, 25, é literatura apocalíptica, e nós vamos analisar esses textos. Muitos deles serão foco das próximas aulas, em que nós iremos nos aprofundar mais especificamente nestes assuntos. Eu quero fechar a nossa aula de hoje tirando aqui algumas primeiras conclusões, ok? A partir de um exemplo bíblico que se encontra no livro de Atos, capítulo 2, eu faço aqui uma rápida aplicação do que já foi dito até aqui e destas conclusões que eu quero destacar para esse final de aula. O texto de Atos 2, capítulo de número 16, diz respeito ao sermão de Pedro por ocasião à descida do Pentecostes. Diz assim o texto de Atos 2, verso 14. Então Pedro se levantou junto com os outros 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que vou dizer. Estas pessoas não estão bêbadas como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse. Presta atenção. Isto é o que eu vou fazer nos últimos dias, diz Deus. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem, os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima no céu farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue, fogo e nuvens de fumaça. Pedro ele faz menção a uma profecia do livro de Joel. E ele diz que naquele momento
estava se cumprindo a profecia de Joel. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, estava sendo derramado sobre toda a carne. A partir daquele momento, o Espírito de Deus está sobre o povo de Deus. Todo aquele que confessa a Cristo Jesus, ele se torna membro do corpo de Cristo. E juntos nos tornamos, então, templo do Espírito Santo. Nesse texto nós temos aqui um exemplo de um texto profético. Temos um exemplo também da importância de nós interpretarmos a Bíblia a partir da própria Bíblia. Ou seja, Pedro está fazendo menção ao que Joel disse. Isso é um parâmetro importante para estudarmos as questões escatológicas. E ele também diz a respeito dos últimos dias, dos últimos tempos. Olha que importante. Estudar escatologia não é estudar apenas a volta de Jesus, mas analisar a primeira vinda, como se deu a primeira vinda de Cristo, como ele desenvolveu o seu ministério, como ele ensinou e nos deixou as verdades bíblicas, e a partir então destas revelações que estão contidas nas Escrituras, analisarmos o que tem acontecido ao longo da história, chegando no presente, avaliando o que ainda está para acontecer. Então é muito importante nós termos esta percepção de que os últimos tempos já começou. Você e eu, todos nós, já estamos vivendo nos últimos tempos há muito tempo. Me perdoe o trocadilho. Além disso, também quero destacar a importância de algumas posturas que você e eu devemos desenvolver ao estudarmos a Bíblia e também ao estudarmos assuntos escatológicos. Primeiro, sobriedade, honestidade e humildade. Nós precisamos ter sobriedade, ou seja, não inventarmos coisas. Trabalharmos o texto bíblico com cuidado, com seriedade, com responsabilidade. Não fazermos exegese, ou seja, colocar no texto bíblico aquilo que não está nele. Honestidade para identificarmos se o que nós estamos estudando diz respeito àquilo que nós estamos vivendo. Então, a palavra de Deus nos confronta, e isso é muito importante. E precisamos ter humildade. Humildade para entender que nós não somos detentores de todo o conhecimento. O conhecimento ele é dinâmico e ele é crescente. E precisamos ter humildade para depender do Espírito Santo, de maneira que o próprio Deus gere em nós convicções de fé, que nos habilitarão para viver neste tempo que se considera, que se caracteriza como o final dos tempos. Também é importante nós termos as posturas de manter fé, temor e um coração ensinável. Fé. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Aquilo que aqui está escrito precisa ser interpretado para as nossas vidas e colocado em prática como uma verdade absoluta, inegociável. Também devemos ter temor, porque a verdade de Deus, ela se sobressai a todas as outras compreensões. Precisamos ter temor e um coração ensinável para continuarmos aprendendo. Lembrando, inclusive, como nos diz o texto de Deuteronômio 29, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Tenhamos humildade, tenhamos estes elementos que vimos hoje, na aula de hoje, bem estabelecidos, para compreendermos melhor o conteúdo que virá nas 4 próximas lições. Ainda temos muito para estudar, e eu espero que você venha comigo. Todos os domingos, às 11 horas da manhã, você é o nosso convidado para estes estudos bíblicos acerca do final dos tempos. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.